Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Ela chegou! Ela veio! Ela veio! Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Rosângela, Mária, Sueli. Que bom que você chegou. Bom dia. Então, vamos lá, né, Sueli? Passando para você conduzir aí para a gente o estudo. Então, bom dia, com alegria. A nossa manhã já se ilumina com o estudo do Memórias de um Suicida e todos sejam bem-vindos. Quiserem participar, estejam sempre muito à vontade. A gente tenta responder as perguntas e as dúvidas se a gente tiver. Olha a Rita aí, um beijinho para você. Então, hoje a gente continua o nosso estudo de Memórias de um Suicida, onde nós estamos no capítulo 6, A Comunhão com o Alto. A semana passada, a gente já deu introdução nesse tópico, e a gente vai continuar esse mesmo tema, onde a gente está falando de um assunto fundamental para nós. Nós estamos falando de Deus. Então, nesse dia, não vamos perder. Para começar, então, o nosso estudo, a gente vai para o Evangelho, né? Então, vamos lá. Amália, você lê, então, o nosso Evangelho e eu faço a prece. Bom dia a todos, queridos companheiros. É uma felicidade, uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para darmos prosseguimento a esse estudo tão importante que tem nos ajudado a compreender cada vez mais o trabalho de Jesus, de Maria de Nazaré. Mas sempre começamos o nosso trabalho com o Evangelho. Do capítulo 8, nós escolhemos, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. E comenta Kardec: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus, muitas vezes, empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou das minhas palavras, no meio dessa raça incrédula e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos 8, 38. A verdadeira pureza não está nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, façamos a nossa prece, unindo nossos pensamentos e nossas melhores intenções
com o objetivo de nos ligarmos a Deus, a Jesus, a grande amiga de todos os dias, Maria de Nazaré, e os nossos benfeitores espirituais. Obrigada, amigos espirituais, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para edificarmos o nosso pensamento e para pedir sempre o apoio, o amparo de todos vocês, amigos espirituais, para que a gente abra o nosso coração de modo a renovar o olhar, passando a ver, então, essa grandeza e essa presença do Criador em nós. Que a gente saiba que Deus, acima de todos nós, nos dá a bênção, a providência da nossa inteligência e também da oportunidade de crescermos na nossa inteligência e na nossa moralidade, de forma a buscarmos o reino de Deus através do nosso processo de escolhas, esforço e determinação no nosso caminho evolutivo. Que Deus esteja conosco, nos intuindo nesse estudo rico em torno de Memórias de um Suicida, onde a gente cada vez mais aprofunda o nosso conhecimento com o objetivo de chegarmos mais rápido e mais fortes e mais decisivos ao reino de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento dessa presença divina em nós e que a gente trabalhe e nos esforcemos para alcançar a nossa perfeição que é prometida por Jesus. Que Jesus esteja junto a nós nesse estudo, cada vez mais elucidando e que a gente possa utilizar cada ensinamento desse para a nossa própria reforma. Assim seja, graças a Deus. Bom dia, Rô. Muito bom ter você aí, querida. Tá fechada, Rô. Bom dia, queridas. Bom dia, Rô. Então, só para a gente dar um... Né? Para todos. Bom dia a todos. Né? Então, como a gente tinha falado, nós estamos fazendo estudando esse capítulo 6, a comunhão com o alto. E a gente vai passar a leitura, como está escrito lá no nosso livro, Memórias de um Suicida, e aí a gente vai pedir para a Rô. Então, Rô, para fazer a leitura, é pequeno o texto, então a gente pode ler na íntegra, né? E depois a gente começa o nosso estudo aqui, tá bom? Então, vamos acompanhar. Então, vamos para a nossa leitura de hoje do texto do Memórias de um Suicida. Ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo de sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé pela doçura irresistível do Evangelho do meigo nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus, em seu nome esvoaçam, mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo de nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do Divino Pastor.
homem, irmão que, como eu, descendes do mesmo foco glorioso da luz. Alma imortal fadada aos destinos. Fechou o microfone? Acho E ela que congelou. Congelou. Então eu vou começar a ler a leitura homem. Ô, Rô, congelou, querida. Quer que eu pare? Que é para fazer? Não, começa novamente, homem. Torne só a última frase. Então, apressa a tua marcha da evolução. Aí, Isso. para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter nos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras. Relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso mas não é que escolhos terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento, aclarado pela compreensão da sublime verdade, pois terás dado abrigo a teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeitos às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado o teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada a se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram, qual preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aljôfares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com forças indestrutíveis que a alma fornece, à ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Aí a gente pode até falar, Leon Denis. Assinou, né? Assinou, com certeza, né, Rô? Que prece, né? A palavra é prece mesmo, né? Nossa Senhora. É muito especial, é um convite a todos nós espíritas para o trabalho redentor da casa espírita toda, né? E da trabalho na mediunidade com Jesus e com toda essa seriedade que ele nos convida, né? É muito sério mesmo, né? Esse trabalho que ele está propondo aqui, né? Para nós todos, da seriedade, do compromisso e das conquistas que advêm a partir dessa seriedade, né? Com certeza. Então, é a partir dessa proposta aqui que Teócrito faz, desse trabalho, que ele está convidando a todos nós a repensarmos a nossa casa espírita, ao trabalho da mediunidade sério, o trabalho com estudo, com preparo, com disciplina. É esse trabalho que eles fazem, propõem a gente, a todos nós, e que a gente vai dar continuidade. Percebamos que ele tá inicialmente já chama Deus, ó Deus do céu. Quando ele fala que ofício religioso é esse da mediunidade, que ofício religioso ultrapassará essas glórias da reunião singela. Uma reunião que não precisa ter pompa, não precisa ter cerimônias, não precisa ter misticismos. É uma reunião singela de pessoas de boa fé, de boa vontade. Então, essa é a proposta realmente do plano espiritual, que a gente tenha
essa humildade, nessa singeleza, a gente vê essa grandeza que é a presença desses amigos espirituais, velando por nós e trabalhando para o bem da toda a humanidade. E aí ele chama, né? Ele evoca Deus, que Deus esteja nesse momento bem forte no nosso pensamento, para que a gente faça esse trabalho glorioso da mediunidade. E a gente, então, vai começar o nosso estudo a partir dessa proposta que o Teócrito nos faz aí, falando de Deus, né? Na semana passada, a gente já deu início nesse propósito aí de falar sobre Deus, e aqui a gente coloca aqui a primeira questão, só para a gente recordar e introduzir o tema de fato. A primeira pergunta que Kardec faz com muita inteligência, com muita clareza, ele faz essa pergunta, ele não pergunta quem é, o que é, ele faz a pergunta correta, né? Que é Deus? Deus, que é? O que é Deus? É a suprema inteligência e razão, causa primeira de todas as coisas, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É esse tema que a gente inicialmente vai abordar, mas me parece que temos outros temas. Nesse próprio capítulo, ele vai falar sobre mediunidade, não é isso? Vamos lá, Rita. Então, aqui, a gente, na semana passada, já estávamos falando de Deus e nós vamos falar agora sobre esse processo, esse caminho da crença, do caminho que os espíritos escolheram num povo que ainda tem a dureza de coração. Nós viemos no processo evolutivo. E esse processo evolutivo demanda o desenvolvimento da inteligência. E nesse desenvolvimento da inteligência, os espíritos foram pouco a pouco introduzindo o conceito de Deus. A gente vai vendo aqui nesse slide essa questão do desenvolvimento da inteligência, acompanhando as necessidades de cada um, porque a ideia de Deus já está implantada na nossa consciência. Sim, mas a nossa dureza, a nossa limite intelectual não nos permite entender a Deus, não é isso? A gente já conhece essas limitações do processo evolutivo. Deus está na nossa consciência, a gente já sai da mão do Criador, lá no princípio inteligente, lá na mônada celeste, a gente já sai com essa ideia de Deus. Só que ainda estamos no processo evolutivo. A inteligência está se desenvolvendo. E, por conta disso, os espíritos, como não violentam consciências, vão colocando as ideias pouco a pouco, até a gente chegar a essa abstração de Deus que Kardec nos coloca. Inteligência suprema, causa primeira de todas. Precisa de uma inteligência mais avançada. Antes, você está mais na materialidade. Por isso é que a gente tem um caminho de desenvolvimento para entender a Deus. E a gente percebe que a gente passou no processo evolutivo por essas fases onde a gente ainda via Deus nos animais, nas plantas. Precisa de um processo de materialização de Deus, que mais tarde, com a sua inteligência desenvolvida, você não precisa mais entender esse Deus num objeto ou numa folha. Não precisa. Deus é uma inteligência, está acima. Aí é uma ideia abstrata, é uma abstração que é um caminho da evolução. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque aí você já abstrai agora. No Espiritismo, você já abstrai a ideia de Deus. Você não precisa de objetos para ver Deus, né? Ou para chamar Deus. Você já entendeu, ele está dentro de nós e é a inteligência que comanda tudo, né? O Criador, né? O incriado. E aí a gente tem esses processos aí. Você quer falar sobre esse caminho aí, ou Amália, um pouquinho sobre isso? Sim, vamos... Que é a base doutrinária, né? No item 11 que a gente está. Podemos falar. Começamos ali no item 10 e 11.
Eu primeiro quero só fazer um ganchinho aqui para mim, que eu comecei no meu pé aqui, naquele momento em que, com o grande enigma, ele diz que a busca de Deus se impõe. Isso é uma realidade, né? Se impõe. Nós somos buscadores de Deus, como diz Dr. Ermo, né? Como diz aí Leon Denis, nós somos eternos buscadores de Deus. Por quê? Porque Ele não só nos criou, mas Ele nos sustenta e alimenta a nossa vida, a vida do universo, de todos os seres que Ele criou. Então, não, como diz também Leon Denis, né? A necessidade da ideia de Deus é indispensável às nossas vidas. E num outro momento, no próprio Grande Enigma, eu vou entrar lá no nosso tema agora. Num outro momento, no Grande Enigma, ele afirma: não penseis em viver sem Deus. A ideia de Deus para nós é o que o sol é para as plantas. Então, o alimento da vida, né? Então, é necessário que nós aprendamos, né? Porque a gente vê muito isso. Tem até uma pergunta aí que é interessante, né? Depois a gente vai focar, né? Aqui a gente vê claramente que o ponto de salvação nosso, o ponto inicial de tudo é buscar Deus. É você ter essa... Por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não falou isso por falar. Jesus não jogava palavra ao vento. Cada vírgula, ponto e vírgula que Jesus pronunciou tem a sua importância, né? E a ideia de Deus, ela é o alimento da vida. Então, você não pode viver sem Deus. Por isso, os espíritos agora, né, com todo o ensino que já deram, que a nossa ligação com Deus é o pensamento, né? Então, eles nos orientam, nos ensinam. Comece o seu dia com uma prece, pensando em Deus, né? E assim nós prestarmos atenção e fazermos essa prática, nós vamos ver a diferença, tá? Então, aqui no nosso momento de agora, está, como a Sueli já mostrou, né, os vários momentos em que a espiritualidade, né, vamos botar Jesus, né, e toda a sua equipe de trabalhadores vem nos ensinando a alcançar essa abstração, né, lá, porque nós temos que vencer uma grande floresta fluídico-magnética, saindo do concreto para o abstrato. E eles fizeram isso todo o tempo, né? A partir do momento que o espírito saiu do primitivismo, foi Jesus que tirou o espírito do primitivismo. Quando é que Jesus começou o trabalho de tirar o espírito do primitivismo? Quando ele aciona, vou usar esse termo, né? A sensibilidade mediúnica de Moisés e revela a lei de Deus. Ali está, como é muito bem clareado para nós no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Nova Era, né? Então, ali começou o trabalho. Então, ali começou, você vê, a grande luta de Moisés, 40 anos de luta, reunindo aquele povo que já estava em condições de sair do primitivismo, que é o trabalho de Jesus, tirar do primitivismo e já conduzi-los para um estado de provas e expiações, começou aí, né? Porque era preciso trabalhar aquela mentalidade muito materializada. Lá no reino animal, a gente não pensa em Deus. O princípio inteligente não pensa em Deus, não tem essa condição. Mas no momento em que ele adentra a condição de humanidade, o primeiro passo é a busca de Deus, né? Para trabalhar o senso moral, para essas coisas, bem rude mesmo, bem rudimentar, bem materializada, é do concreto para o abstrato. Nisso, ensinando-nos a força da nossa inteligência, da nossa capacidade de inteligência para fazer germinar toda essa potencialidade que trazemos em nós.
Então, para alcançarmos o que hoje a gente já está, assim, de uma forma bem melhor, bem mais ampla, de buscar Deus, de entender Deus, começou de uma forma bem materializada mesmo, né? Como a Sueli já lembrou aí. Por isso que na questão 10 do Livro dos Espíritos, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Que sentido? Ele está mergulhado na tumba de barro. Ele está mergulhado lá no estado primitivo, mais ainda. Por isso que quando Jesus veio falar de amor já lá na frente, eles se estremeciam, eles ficavam, né, muito admirado é pouco, sabe? Mas que tem hora que não tem palavra para definir. Eles estremeciam, né? Por quê? Porque Jesus mexia lá no cerne do sentimento deles, né? Porque é necessário o sentimento com a inteligência para você alcançar esse objetivo. Então, é um sentido que lhe falta. Claro, ele precisava perceber todo o material que o envolvia a nível magnético, fluídico, inteligência, vontade, sentimento, toda essa potência que o espírito traz, né, mergulhado na carne, para ele poder aprender a pensar além da carne. Isso é muito rico. Então, não tinha sentido. Então, lá naquela época, falar do Deus que hoje a gente já consegue pensar, né, não tinha como. Então, era preciso usar de forma material. Então, você vê como que Moisés despertou aquelas almas? Com fenômenos. Como que Deus, né? Primeiro, Deus falou, a voz falou com ele, a voz direta, que é, né, o trabalho de Jesus, Jesus, né, falava com ele através da sua sensibilidade, e ele falava isso para o povo, né? Então, tiveram, nesses 40 anos, muitos fenômenos de efeitos físicos, leis físicas e fenômenos de efeitos morais, leis físicas e leis morais. Foram trabalhados todo o tempo para que o despertasse no espírito um dia a condição de perceber Deus pelo pensamento. Eles não tinham condição disso. Por isso que ele diz aqui na 11, né? O homem poderá um dia compreender. Primeiro, ele não tem condições, ele não tem sentido, ele não sabe perceber nada além do que ele vive, mas um dia ele vai conseguir isso, ele vai conseguir um dia, porque ele não disse nunca. Ele não diz que o homem nunca, ele diz que, por enquanto, ele não tem sentido, mas ele vai à frente. Esses sentidos são para ser desenvolvidos. O homem poderá um dia compreender? O que ele diz aqui? A resposta dos espíritos. Quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então o verá e compreenderá. Então, conforme o espírito foi desenvolvendo no campo, né, lá na árvore da inteligência, nas sementinhas, né, todas que ele foi desenvolvendo sentidos, sentimentos, né? E aí ele verá e compreenderá, né? Foi o desconhecimento do princípio do infinito, das perfeições de Deus, que gerou o politeísmo, o culto aos povos primitivos. Eles atribuíam a divindade a todo o poder que lhe parecia acima dos poderes humanos. Mais tarde, a razão levou-os a reunir essas diversas potências em uma só. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, retiraram dos seus símbolos as crenças que representavam a negação desses atributos. Então, no Evangelho, já vou passar a palavra para vocês, no Evangelho, lá no item 10 do capítulo 1, se não me engano, ele diz assim, aquele povo primitivo não conseguia pensar em Deus sem a ideia
do holocausto, de oferecer a Deus a vida do seu irmão. Era o entendimento dele na época, né? Eles não entendiam, por exemplo, esse negócio de amar o inimigo, não entrava na cabeça deles. Se até hoje não entra, você imagina isso, né? Quase 10 mil anos atrás, como que era mais difícil do que hoje. É egoísmo, é teimosia, nível de inteligência a gente já tem, que não tinha naquela época, né? Então, e por isso gerou toda essa ideia de muitos deuses, aquelas ideias até trazidas de outros povos naquele momento. Vai lá, Sueli, senão eu fico falando muito. Mas assim, Jesus falava realmente, né, Rô, para os espíritos imortais, né? Então ele já preparava, porque toda a fala dele, ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Não somos puros ainda, né? Porque os puros espíritos serão depois. Mas nós podemos ter aquele processo evolutivo que já temos rasgos de pureza. E se a gente já se afastar dessas que a gente está falando, dessas exterioridades que precisava para essa época. Então, justamente aí é que é a questão da pureza do coração. Se por exemplo, se comia com a mão, não lavava a mão, e aí os judeus achavam que isso era vai te macular a pureza, Jesus já falava, não é esse não é por aí a pureza. Esse caminho está dentro do seu coração e você vai desenvolvendo pouco a pouco. Então, sair dessa materialidade é o que Jesus está nos propondo o dia a dia, o tempo todo, em todo o seu evangelho. Ele está nos propondo, sai da materialidade e segue adiante, porque Deus está dentro de você. É uma ideia e ele se confirma pelas seus efeitos. Então, né, Rô? Olha aí, Denise. Olha a nossa Denise aí. Nossa querida Denise está sempre com a gente. Deus é a fonte eterna de vida. Aos poucos vamos sentindo essa verdade. Então, eu pensava aqui, Sueli, só um pouquinho. Se hoje a gente, com toda a nossa imperfeição ainda, nós já nos emocionamos quando buscamos Deus, quando a gente vê, por exemplo, essas falas desses espíritos, né? Como o Leon Denis fala de Deus, dá uma emoção dentro de nós, que a gente diz, meu Deus... Mobiliza, gente. Agora, isso não tinha naquela época, não tinha como mexer lá naquela profundeza. Por isso que a profundeza foi mexida com o martelo e picareta. Né? Quebrando a materialidade. Fala, Rô. Eu vejo que essa construção que tem aqui da ideia de Deus do primitivismo aos tempos atuais, que a Rita até já tinha colocado aí os slides, ela mostra exatamente essa nossa evolução enquanto humanidade, né? Conforme a humanidade foi evoluindo, a ideia de Deus foi melhorando, né? É muito interessante porque Deus a gente vê que sempre houve, os primitivos sempre achavam que havia alguma coisa além deles. Depois, numa fase, quando, por exemplo, os índios ainda estavam muito selvagens, eles viram um avião e construíram uma coisa parecida, achando que aquilo que passou lá era um ser superior, e, na verdade, era um avião. E conforme fomos evoluindo enquanto humanidade, essa ideia foi se fortalecendo e clareando, entrando numa linha de muita lógica que nos permitiu convencer-nos de que existe realmente um Deus. Até que chegou Jesus, Moisés, né, tornou-o único, é um Deus só, gente, não tem isso não. Veio Jesus e trouxe muito mais informação e prometeu que mais à frente nós teríamos mais informação ainda. E agora nós realmente temos como estudar e fazer essa comparação aí desde o início do primitivismo, como é que o homem via Deus, via dessa forma por conta da nossa inferioridade ainda para compreender, chegando até agora. E aí esse quadrinho que você botou aí, Rita, que eu acho até que podia colocar agora, não é, Sueli? Mostra bastante a nossa caminhada nessa ideia de Deus, bem interessante, né?
Ô, Rod, só para te atrapalhar um pouquinho, e depois você continua. Eu aproveitei até que Denise está aí ouvindo a gente, e a gente fala lá no estudo do gênio céltico, que a gente tem um estudo do gênio céltico na TV Céudio, muito especial, e convido a todos a assistirem também. A gente fala que os celtas, eles já tinham a ideia de Deus, né? Desse Deus transcendente, eles já tinham, então, eles o espiritismo se baseia lá em todos os ensinamentos do céu, e quando a gente colocou ali o sepultamento, eles identificavam nesse momento do sepultamento a presença do divino. Então, por isso que o Dia dos Mortos é dado lá graças aos próprios celtas. É um momento de agradecer a Deus porque aquele espírito, então, está partindo para uma nova jornada. Então, esse sepultamento lá para os celtas tem um momento muito especial, mas é ligação com Deus, né? Fala, Amália. E esse sepultamento, eu estou vendo aqui interessante, eu me lembro até assim, foi até uma fala do nosso querido amigo Mauro Perti, ele ensinando para a gente, né? Que ele dava aula para a gente preciosas, né? Então, Mauro Perti ele mostrando... a família da Dona Ivone, não é isso? Isso, esposo da Beth. Sobrinho. Isso, então, ele mostrando para a gente que lá no estado primitivo, como é que o homem começou a perceber o extrafísico, né? Através das aparições dos entes queridos que foram sepultados, que morreram, então eles enterravam o ente querido, e, de repente, eles começaram, né, no campo da mediunidade, quer dizer, já aflorando a sensibilidade. Inclusive, a aula deles estava nesse sentido, né? Que a mediunidade existe desde o tempo primitivo, é onde ela começou a aflorar. Então, você vê, quando a gente falou do ser primitivo mergulhado na carne, né? Lá, ele começa a perceber, né, o extrafísico com a mediunidade, o que hoje a gente conhece como mediunidade, né? Então, eles começaram a ver, através da vidência, não enterrou o ente querido? Como é que ele está vivo? Foi quando criaram o culto para os mortos, que, inclusive, criaram também o fogo, né? Acendia o fogo dentro de casa, né? E era o papel da mulher manter aquela fogueira acesa, não podia apagar, era para manter aceso, porque para iluminar o caminho dos mortos. Isso é muito interessante. Olha a importância do sepultamento, além dessa visão já grande dos celtas. Mas, antes disso, tivemos aí essa condição primitiva do despertar do espírito e aflorar essa sensibilidade. Por isso, é através da mediunidade que todos os espíritos encarnados, desde o estado primitivo até quando até alcançar a perfeição, é a mediunidade que nos liga a esse mundo espiritual que nos conduz 24 horas por dia. De ordinário, são eles que nos dirigem. E nós só pensamos nisso para o mal, para as coisas erradas, para o obsessor, para o perseguidor. Não, a gente esquece da condição divina da nossa vida, da alimentação da nossa vida por Deus. Aí a importância disso. Né? O homem começa a vislumbrar algo que existe após a morte. Olha só, ele viu o ente querido, ele percebeu o ente querido que ele sepultou lá, ele está vivo. E aí começou a história. E a gente já negociava, né? Porque nessa fase do sepultamento, as oferendas eram para amansar o povo lá, que já estava do lado de lá, para quando a gente chegasse... Até mais adiante um pouquinho, né? Mas está aqui no nosso slide de estudo, né? E é uma... olha só, a Ritinha colocou uma colaboração aí, ó. É verdade, Rô. É interessante como antes a humanidade primitiva via Deus como algo grandioso, diferente dos seres humanos, e via mesmo, né?
E a gente pensa que os celtas eram bárbaros, quando pensa num gaulês, fala, meu Deus, eles eram povos bárbaros. Mas se a gente estudar os reinos celtas, a gente vai ver que eles eram de uma sensibilidade, de uma percepção do transcendente, Nossa Senhora, que a gente se talvez hoje não tenha ainda aquela... Não eram conhecedores profundos, mas ele tinha uma percepção que a gente ainda não, talvez não tenha. Então, é muito interessante. Então, aqui no nosso conjunto de slides com relação à construção da ideia de Deus, mostra que há túmulos que foram encontrados 50 mil a 30 mil anos antes de Cristo, olha só, que já tinham ali coisas para que o morto usasse, né? A gente viu no Egito, eles colocavam aquelas moedinhas na Roma antiga, né, no olho do que tinha morrido, para que o barqueiro pudesse levá-lo. Se não tivesse pago ali com a moeda, o barqueiro podia não levar lá para o outro lado, para um lugar bom. Se colocava os escravos, coitado dos escravos do faraó, todo mundo ia junto com ele, porque era para servi-lo na outra vida. Então, a ideia da continuidade da vida existia, mas a ideia de Deus preexiste isso. Antes da ideia da outra vida, já se tinha a ideia de algo maior, né? Depois veio uma outra etapa, que foi a do fetichismo e litolatria, que é o culto a objetos materiais. Aí começou a se cultuar rochas, montanhas, pedaços de madeira, que eram considerados a encarnação e não reencarnação de um espírito, ou em ligação com esse espírito, e tinham virtudes magnéticas. Então, hoje a gente sabe que a natureza não deixa de ter virtudes magnéticas, né? Mas na época se tinha essa questão, colocando ali a presença dos antecessores. Tudo isso a gente está vendo para a gente ir desenvolvendo esse entendimento que nos levou a chegar a conhecer a ideia de Deus. Então, Bebê, desculpa aí eu interferir. Quando Jesus, através de Moisés, traz os 10 mandamentos, o que ele coloca nos 3 primeiros mandamentos? O que ele coloca? Ele coloca toda uma atitude que o homem deveria ter para se voltar para Deus. O amor de Deus acima de tudo, né? Então, uma das coisas é essa, não usarás nada material, nem do céu, nem da terra, nada, não construirás estátuas, todas essas particularidades, até mesmo na referência de vida material, para você buscar Deus, não é através disso. Né? Aqui no nosso evangelho está lá, e a outra coisa, não tomareis nome de Deus em vão, né? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, a valorização das horas, dos dias, né? Então tem um outro ainda assim mais completo que fala não usará estátua, nenhum objeto material para a busca de Deus. Está lá nos 3 primeiros mandamentos, que num comentário muito interessante no livro Teologia Espírita, de Lamartine Palhano Júnior, ele analisa os 10 mandamentos. Então, ele diz assim, que os 3 primeiros mandamentos é a nossa relação direta com Deus. A partir do 4º mandamento é a nossa relação com Deus e com o próximo. Honrai vosso pai e vossa mãe. É o primeiro mandamento que nos leva à convivência uns com os outros, para desenvolver a lei de amor, né, que começa em Deus, né? Então, do 4º ao 10º mandamento é a nossa relação uns com os outros e com Deus. Vai, Rô, continua. Vamos continuar lá com os slides, né, para a gente usar aquele... Coloca, Rita, por favor. Isso, obrigada. Aí a gente tem ali os espíritos da natureza, né, que eram espíritos que eram endeusados, entre aspas, né, eram considerados como protetores, capazes de realizar coisas. Depois isso tudo a gente está vendo a evolução para entender Deus, sempre compreendendo que alguma coisa além dessa vida existia. Aí vem a questão do animalismo zoolatria, que é a união
mais intensos daquela coisa mágica com religião entre homens e animais. Começa uma matança de animais, principalmente selvagem, e criação de oráculos com os ossos, uma forma de controlar a força daqueles animais e a sua própria força, mas sempre vendo alguma coisa além daqui, somente daqui. Quando veio a fitolatria, o homem começa, vem depois, estereomorfismo ou fitolatria, o homem começa a perceber a sua própria força e se mistura com os animais, unificando a forma. A gente vê no Egito, aqueles deuses egípcios tinham cabeça de homem, corpo de cavalo, misturava tudo, né? A própria esfinge, ela é um rosto humano com um corpo, uma daquelas obras imensas que a gente tem lá no Egito até hoje, tem as pirâmides, tem a esfinge, que era um rosto de homem num corpo de animal. Então, nessas condições da fitolatria, surgem totens feitos em tronco com divindade mista, ou planta, ou pedaço de um animal e o homem. Então, havia essa junção, juntando as forças, né? Depois vem os deuses estereomórficos, que é quando o homem começa a evoluir cientificamente e dominar o meio. Aí a divindade sai dessa questão abstrata e passa a ter característica dos deuses. Eles deixam aos poucos de ser animais e sua maior porcentagem é a forma humana. Aí vem os deuses mesmo do Egito. Anubis, Apis. O Anubis é uma mistura de chacal com homem. É bem. Ainda é, né? Ainda é, né? O Apis é uma mistura era um touro branco misturado com homem também. Então, aí já faz uma adoração de uma mistura animal, porque é forte pela força, a representação é essa. Né? E daí vem a metempsicose, essas coisas todas. Né? Da origem, né? Exatamente. Né? Então, ele pode nascer num animal depois. Né? Isso. São Quando deuses. ele chega no antropomórfico, aí é só a forma humana mesmo, né? E o Deus já tinha a forma humana. Olha, e ainda caminho, hoje, gente, né, Rô? Como se acredita ainda naquele Deus que está lá na Capela Sistina, né? Sim, em cima da nuvem, dando ordens para cima e para baixo, na forma cabelo humana, branco, né? Barba branca, bastão na mão, né? Como ainda existem muitas pessoas que têm Deus. Tem gente que acredita nisso. Naquela imagem, exatamente. Então, é por isso que muitos falam assim, eu sou ateu. Mas é ateu porque não acredita nesse Deus, porque, na verdade, ele não conhece Deus, não é verdade? Eu conheço várias pessoas que se dizem ateus, mas você conhece Deus de fato? Não é. A ideia de Deus não é essa, era aquele homem que vai comandando tudo, então realmente está afastado. Então, é essa a ideia que ainda não evoluiu para ele. Toda essa caminhada confusa que foi, né, fez com que muitos perdessem realmente a ideia de Deus, né? Até que chegou ao Deus antropomórfico, que aqui tem a forma humana. Depois veio o Deus único, foi quando Moisés recebeu, né, a tábua da lei. Foi um ato de mediunidade, como a Amália lembrou, aquilo ali foi um fenômeno mediúnico, em que Jesus passou para ele as principais leis, que são as leis que a doutrina espírita mantém até hoje, e só deu uma modificada, aperfeiçoando, e daqui para a nossa evolução futura, lá na frente, nós vamos encontrar as mesmas leis, só que mais aperfeiçoadas ainda, né? Dentro da nossa capacidade futura de compreensão. E aí, por fim, a gente chega ao Deus amor, que foi Jesus que veio trazer essa forma diferente de perceber Deus como Pai de toda a humanidade, como Pai amoroso. Não era só para o judeu, não era para quem era bom, para quem fazia o que mandava a lei, que muitas vezes fazia por fora, mas por dentro não tinha nenhuma capacidade de compreender Deus. Esse Deus amor é o Deus que Jesus nos trouxe para toda a humanidade, para todos. E ele demonstrou isso profundamente cada vez que chegava perto dele uma pecadora, um que era considerado, não, esse não tem direito de chegar perto de Jesus porque é samaritano, ou um que estava endemoniado, não, ninguém, todo mundo ele acolheu, todo mundo ele tratou como igual. Se vinha um estrangeiro, ele tratava como igual, que era proibido, né? Você não podia nem falar com estrangeiro. Jesus mostrou que esse Deus amor é Deus de toda a humanidade. E é esse ponto que nós chegamos hoje, de nos debruçarmos para entendermos melhor esse Deus, né? Jesus
com essa prece, já nos aproximou demais de Deus. Quando ele falou, Pai nosso que está no céu, ele aí fez um marco, é nosso, é Pai de todos nós. E a doutrina espírita, com o seu conhecimento, com o conhecimento que ela nos traz, ela nos faz compreender muito melhor Deus, compreender que nós vivemos em Deus, que nós somos filhos de Deus, mas isso com força, com raciocínio, pensando, estudando, entendendo por que a gente é filho de Deus, como é que é essa história de fluido. Aí entra uma série de coisas que nos ajudam a entender a divindade. E a gente se sente filho de Deus realmente, né? Dessa causa primária de todas as coisas, essa inteligência suprema, criador, inclusive de nós, né? Então, gente, tudo isso se originou a partir de que Teócrito nos fala assim, ó Deus do céu, a gente está pensando muito quem é esse Deus, que processo que a gente passou para a gente entender agora, no Espiritismo, esse Deus transcendente, que ele está em toda parte, sim, que ele é o incriado e é o Criador, e que ele é imanente também, né? Ele é persistente, em cada corpo ele é presente. Eu acho que a gente podia dar uma pausazinha para responder perguntas que os nossos amigos já deixaram aí. O que vocês acham? Sobre... Sueli, fecha aí com essa definição da causa primária de todas as coisas, que é a questão 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, né, ele traz uma definição a mais clara, a mais correta, a mais condizente, né, da ideia de Deus, que é o que é Deus, né? Então, é isso aí, causa primária de todas as coisas, está definido, né? E todo mundo hoje pode entender isso. Pode entender. Ele é causa, isso, né? Isso é importante a gente saber diferença entre causa e efeito. Se ele é a causa das coisas, e ele é o incriado, ele é a causa, ele não é efeito. Nós somos resultado dessa causa. Isso é uma definição muito inteligente dos espíritos. Nossa, então, esse discurso aí sobre Deus, por exemplo, aí ele diz ali, né, a causa primária de todas as coisas. A doutrina espírita vem nos trazer uma percepção diferente de Deus como supremo criador de todas as criaturas, inserindo todos, incluindo Jesus, como filhos de Deus e criados iguais com a matéria, com a ferramenta de elevação dos espíritos. Todas as religiões antigas fizeram uma falsa ideia da divindade, consideravam-na como uma emanação idealizada da personalidade humana e não como um ser concreto e distinto de nós. Isso é Gabriel Delany, né? Elas lhe reconhecem um poder superior ao da humanidade, mas, ao mesmo tempo, lhes atribuíam a maior parte das paixões. Foi o grande engano, né, da mentalidade humana, misturar Deus com o homem, né? Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades. Né? Essa importância das religiões, né? As religiões que te levam a essa ideia desse Deus transcendente, né? Fala, Ruth. Tem até a fala do Newton, né? Do Isaac Newton, que era um tremendo matemático, físico, um cara de ciência que chegou a essa conclusão, né? Que a admirável organização do Sol, dos planetas e dos cometas, diz Newton, só pode ter origem no desígnio e na soberania de um ser onisciente e todo-poderoso. Esse ser infinito domina tudo, não à maneira da alma do mundo, mas como dono do universo. Isaac Newton é conhecidíssimo. Pronto, aí está definido. O seu papel, né, na estrutura da ciência matemática, não é ciência social, psicológica, não, é ciência na Terra. Newton passou a razão, sua marca, do raciocínio.
Aí a matemática ela leva para várias coisas, astronomia, física, astrologia, ela vai caminhando, né? E ele tinha isso, ele tinha essa certeza desse ser. Eu me lembro quando eu era nova, eu sempre gostei muito de matemática. Eu tinha essa ideia, eu falava, meu Deus, quando eu aprendi os planetas, eu falava, mas como não bate? Como não? Aí eu fui entendendo, amadurecendo, novinha, a ideia da força de repulsão que mantinha e de atração ao mesmo tempo. Aí eu pensava em Deus pensando nisso. Não tem como o homem ter feito essa coisa maravilhosa só do nosso sistema solar. Imagina quando foi abrindo o entendimento para o universo. Não tem como negar Deus, gente. Não tem como. Como é que os planetas não batem, passam pertinho? Como é que quando uma coisa vem na direção é desviada? Como assim, gente? Só pode ter uma inteligência suprema que criou todo esse sistema, né? Senão, não dava certo. Essa foi a visão de Newton também, né? E veja, a ciência, Rô, ainda é muito materialista, né? Sim. Então, esse materialismo excessivo da ciência está se diluindo pouco a pouco. Hoje a ciência já percebe que é alguma coisa que tem a mais, né? Muitos cientistas já estão trabalhando com esse pensamento. Mas aí da física quântica, né, Sueli? A física quântica está trazendo para nós uma coisa imaterial que influi em tudo, mas é imaterial, é invisível, mas não é imaterial. Porque nem a física quântica diz isso, não, que seja imaterial. Ela fala que é uma matéria, mas para quem é leigo, é uma coisa invisível. Deve ter pessoas que nem acreditam na física quântica. Eu acredito que tenham pessoas que não consigam administrar uma ideia como de uma vibração que pode ser modificar muita coisa. Falando de uma forma bem simples, né? Mas só para a gente ver como está caminhando a ciência, que era o que você estava falando. Isso, e porque eles acham que as coisas de Deus, a presença de Deus nas estruturas, na formação de todo o planeta, acontecem ao acaso. E aí eles falam das estatísticas, é o acaso. Então, as moléculas se uniram ao acaso, só que a gente percebe que tem uma inteligência que une exatamente na mesma proporção. Essa que é impossível, a impossibilidade matemática, como você está falando, dessa probabilidade de se unir as forças e as moléculas e os átomos de maneira inteligente para formar uma outra construção. Então, eu vou repetir de uma fala de uma palestrante que diz exatamente assim, sobre esse acaso. Que o acaso é assim, você faz uma sopa de letrinhas e aí essa sopa de letrinhas você olha na sua tigela e eventualmente pode sair uma palavra. Pode, é o acaso. Pode acontecer. E se você tiver mais sorte ainda, pode sair até uma frase dessas letrinhas. O acaso? Pode. Mas um poema nunca pode sair. No sentido que o poema precisa de inteligência, precisa de sentimento, precisa de uma ação para se construir do pensamento. Então, assim é a natureza. As coisas se unem ao acaso, podem se unir, mas para construir com inteligência, organizando, se você olhar uma molécula de DNA, se você olhar uma célula animal, é tão perfeita e tão interdependente as estruturas que tem que ter uma inteligência ali. Poxa, e o homem não consegue, até hoje, com toda a sua inteligência, construir. Ele replica, mas construir uma molécula de DNA não dá ainda, né? Falta o momento vital que Deus é que... Já estão reconhecendo a consciência cósmica, né? Daqui a pouco eles vão baixar a bola e vão entender o que é essa consciência cósmica. Então, nós estamos mergulhados no fluido universal, no universo do fluido universal, né? E esse tal de acaso aí é porque a gente não sabe perceber que invisibilidade não quer dizer ausência, né? O ar que respiramos é matéria e é invisível aos nossos olhos, né? É invisível para nós, mas existe, né? O mundo espiritual é presente na nossa vida, extensão, é tudo matéria, né? Só por isso que invisibilidade não quer dizer ausência.
as próprias moléculas são matéria. Exato, né? E ninguém vê molécula, ninguém vê, mas elas existem. Exato. Podemos, então? Mas antes de eu trazer bom dia a todos, né, gente? Antes de eu trazer as perguntas, eu vou trazer uma colaboração da Olguinha, da nossa querida Olga Feitosa, que foi bastante interessante, que me lembrou o Sueli e a Amália, que estavam conosco ontem à noite, do Newton, quando o Newton trouxe para a gente uma análise da palavra laboratório. Vocês lembram disso? Que ele falou que o cientista se encontra onde sempre? Num laboratório. E o laboratório, essa palavra é o quê? Labore, que é trabalho. Iório, oração. E o cientista, ele vive em trabalho de oração. E aí, essa negação de Deus, de algo superior, fica complicado quando a gente faz essa análise que o Newton trouxe ontem no nosso estudo das obras de André Luiz. E a Olguinha trouxe uma análise agora também muito interessante. Deus é de e eu. Por isso, essa união de quando a gente. Kardec lembra isso para a gente, nós temos, né, a centelha divina. E aí a Olguinha trouxe a análise da palavra. A palavra Deus, você separa, é o de e nós. Deus está em nós, até no nome. E aí, gente, eu acho que a primeira pergunta que a gente vai trazer aqui para vocês, a resposta já foi dada em todas as análises que vocês trouxeram até agora, né? Eu entendo aqui que é a falta de Deus. Mas a gente vai trazer a pergunta em respeito aos companheiros que passaram as perguntas antecipadas pelo WhatsApp da Web Estação da Luz. E a gente começa com a Heloísa Helena Pertis, Casa Caiada, em Olinda, Pernambuco, que ela pergunta o seguinte: que fatores reais e concretos podem ser colocados em prática para que se evite e depois se Fala, não saiu. Erradique, obrigada. Os suicídios no mundo. E aí, a resposta é o estudo de hoje. A resposta para se erradicar é só mesmo, porque o suicídio é a certeza da falta de Deus dentro do coração do indivíduo, né? Porque se você tiver certeza da vida futura, você percebe que você é um espírito imortal, que tem todo um trabalho do mundo espiritual nos auxiliando e que você está no momento certo, escolhido, na maioria das vezes, escolhido por você. E com a participação dos espíritos a nos ajudar. E a gente vai passar dificuldades ainda aqui no planeta Terra. Sempre nós vamos passar, independente de quem esteja vivendo aqui, sendo rico, sendo pobre, sendo bonito, sendo feio, ele vai passar sofrimentos. Mas essa resistência ao sofrimento precisa a gente ter a certeza da vida futura, para a gente ter resistência. Obviamente que tem outros fatores, até uma questão de educação, da família, doenças como depressão, que tem que ser cuidadas, porque também precisa de um cuidado medicamentoso. Então, sempre tem outros fatores, mas a essência é essa. Para erradicar, seria esse, o conhecimento e a certeza de que não estamos sofrendo nesse momento por acaso. Temos sempre uma causa para isso e a gente tem que ter resistência, resignação e aí o evangelho que nos sustenta. Porém... A busca de Deus, né? A busca de Deus. É a busca de Deus. O que leva ao suicídio? O desgosto da vida. O que é a vida? Quem criou a vida? Por que você vive? Né? Então, a vida é de Deus. Foi Deus que criou a vida. Ninguém pode intervir nisso. Então, a segurança maior para erradicar o suicídio é a ideia de Deus, é ter a certeza de Deus e da sua condução, como a Sueli está mostrando. A gente nunca está só. Então, quando a gente tem o desgosto da vida, que acha que pode acabar com a própria vida, a primeira coisa que a gente está esquecendo é de Deus. Primeiro fator. Né? Então, quando a humanidade... Por isso que
a questão mais dolorosa para todos os níveis do suicídio é o desapontamento. Porque aquilo que ele pensou que acabaria, que é a vida, ele acorda vivo, ele está vivo, ele vive. Então, é a falta de Deus na vida. O primeiro fator, né? É a certeza de Deus que até hoje ainda balança muito na mentalidade humana. Uhum. Vamos à outra, Rita? Vamos lá, então. Aí a outra pergunta é da Betânia, de Manaus, que ela quer saber o seguinte: onde reside maior surto no suicídio direto? Na cabeça, tiro na cabeça ou no suicídio indireto? Muita raiva, ira, bebidas, mulheres. É a Rejane Gomes de Sá, de Betânia, em Manaus. Eu imaginei aqui que ela quis falar assim: qual é o mais grave? Um suicídio direto, com um tiro na cabeça, por exemplo, Isso. Ou indireto? No que é indireto também, quando você tem muita raiva, muita ira, ou então você usa essas viciações de bebidas, de álcool, está fumando, é o suicídio indireto, né? Essa que é qual é o mais sério, né? Logicamente que a gente já entendeu que o suicídio depende muito da sua intenção. E a sua intenção é sair da vida, ela é mais grave. Aí é grave mesmo. Mas o suicídio indireto também não deixa de ser grave, né? Não deixa de ser grave, não. Mas, obviamente, se tem a intenção definitiva de sair da vida, que é o suicídio real mesmo, direto, ele sempre se agrava. Né? Agora, sempre depende da intenção de cada um, né? Aí ele pode ter agravantes ou não, dependendo do caso. Não existe uma regra para nada, não. Não existe uma regra para nada. Mas sempre vale mais a intenção, o objetivo de se afastar da vida e se afastar da ideia de Deus, né? Não existe pior nem menor. Existe violação da lei. Violou a lei, vai responder por ela. Vai sofrer as consequências, né, e sofrer por ela. Mesmo aquele chamado indireto. Ele não deixou de desvalorizar a vida. Né? Claro que o atenuante é que ele vai ter, né, uma condição de uma reflexão, mas ele vai ter que acertar com a lei. Ele violou a lei da mesma forma. Exatamente. Então, seguindo aqui, né? Aí nós vamos agora para uma próxima pergunta, aonde o companheiro ela vem de São Paulo, tá? Na freguesia do Ó, São Paulo, que é o Thompson Almeida. Ele quer saber o seguinte, a respeito do Hospital Maria de Nazaré. E ele pergunta o seguinte: no Hospital Maria de Nazaré tem residência fixa? Os internos passam apenas o tempo de melhoria e depois seguem seus destinos? Essa é a ideia mesmo, Thompson, eu entendi isso, né? É exatamente isso, é um hospital. O objetivo não é residência, como o nosso lar, que durante eles ficam lá também em tratamento e depois seguem. Enfim, todas as colônias têm o objetivo de ser o caminho para você reencarnar e aproveitar a reencarnação de uma outra forma, não é isso? Ali no Hospital Maria de Nazaré é para resgatar esses suicidas, o objetivo específico deles é esse, resgate, tratamento e educação de suicidas. E aí eles ali vão passar o período que for necessário para eles se entender e estar, na medida do possível, preparado para uma nova reencarnação. Então, é um hospital que tem um objetivo bem específico para suicidas e para ele se preparar, estudar, se tratar, e aí ele se preparar para uma nova encarnação. Tem todo o atendimento, todo o ensinamento, toda a misericórdia desses trabalhadores lá dos mares. Não é para moradia. Assim. O nosso lar a gente já vê que tem residência, tem outro, não é essa proposta. No
no hospital, é um hospital de tratamento. Tem vários departamentos lá, que a gente vai estudando passo a passo aqui. Nesses departamentos, o objetivo é educar esses réprobos. Prepará-los para uma próxima encarnação, que é na encarnação que ele vai ter a oportunidade de acertar com a lei. Né? Mas eles não permanecerão para sempre lá. São internos só temporariamente, até estarem em condições de reencarnarem. Né? Então, jamais a espiritualidade vai deixá-los à solta. Eles terão a mínima condição, até as compulsórias. Até as compulsórias. Né? Então, na questão aí que ele quer saber se fica interno, fixo, não. Para sempre, não. Ele precisa da encarnação. Mesmo quando a gente vê, né, o que aconteceu com o próprio Camilo, né, que a gente vai vendo aí na frente. Né? Ele, aliás, não, já passamos isso. Quando agora a gente vai entrar... Não, vamos aqui nesse capítulo. A gente nesse capítulo ainda não chegamos lá. Quando ele vai ser sugerido para ele. Se você encarnar agora nesse momento, você pode ter uma encarnação muito difícil, muito dolorosa. Mas se você aguardar um pouco mais, né, para observar, para se fortalecer um pouco mais, você vai ter uma reencarnação mais amena. Né? Então, você vê, ter essa preocupação, os espíritos têm conosco, mas não permanece fixo lá, não. Tem um momento, né? Aí, num outro momento, tratando espíritos muito, muito comprometidos com a lei mesmo, dentro da maldade, que até que a gente estudou antes, Sueli, mesmo que leve séculos, ele só vai sair daqui quando ele tiver a condição para o arrependimento. Então, isso é um tempo, não é? Eles ficam resguardados lá dentro, no departamento. O que é um século para os espíritos? Não, 1 minuto. Para nós, 100 anos, demora muito. Mas para os espíritos, é 1 minuto. Né? Então, isso tudo é preciso considerar, viu, meu amigo? Temos muito que aprender ainda de lei, de mecanismo de lei. Muito, mas vamos aprender. E essa fala mostra que a gente não sai sem estar bem orientado, sem estar seguro, sem estar amparado. Ninguém é largado. Não é um hospital que dê alta e a família tem que ir lá buscar, não. É um hospital que dá alta com toda uma estrutura preparada para a continuidade daquele espírito. É um hospital bem diferente nesse sentido. Mas, por isso que a gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Né? E se for reclamar de nós mesmos quando teimamos e não aceitamos as ordens, não aceitamos a condução deles para o nosso bem. E mesmo os aí que é fruto da rebeldia, aí é fruto das nossas consequências. Aliás, consequência dos nossos atos. E eles são tão generosos no Hospital Maria de Nazaré que eles respeitam o livre-arbítrio. Então, a gente vai ver mais à frente o caso de Jerônimo. Aliás, nós já vimos esse caso do Jerônimo. Ele, vamos lembrar dele, ele queria sair do hospital para ver a família. Não aceitou nenhuma ordem. Mas como ele, e aí o grupo permitiu, acompanhando, não deixou ele a revelia. Depois de muita insistência, né, que a escolha que a Amália falou, depois dele insistir muito, eles falam, tá bom, então vai, já avisamos, você não quer? Agora vai lá que você vai ter suas consequências. E aí teve consequências e teve que voltar numa situação bem pior. E teve outro caso, por exemplo, que um dos réprobos resolveu, não, eu vou reencarnar. Como a Amália estava falando, foi aconselhado, olha, não vão agora, não reencarne agora não, porque vocês ainda têm mais aprendizado, vocês podem se melhorar aqui mesmo. Mas o indivíduo estava tão arrependido e precisava, eu quero entrar, porque eu errei muito a minha vida, e aí ele teve uma reencarnação a pedido dele, né? A pedido dele, mas uma expiatória bem difícil, sem as mãos e tal. Então, ele passou por um processo mais difícil que não precisava.
porque ele poderia se resgatar lá no plano espiritual. Então, esse hospital é muito especial para esse. Isso daí é um consolo para as famílias aqui nossas, né, aqui no planeta, que perdem os filhos e com grande sofrimento, e que acham que, né, porque a igreja muitas vezes nos falou isso, que não tem mais jeito, vai para o inferno, não tem ninguém que acuda, e não acontece isso. Eles vão sofrer, sim, as dificuldades do desapontamento, sim, mas serão amparados. Isso é um consolo para a gente, enquanto aqui familiar, né, que viveu ou vive essa dificuldade, sempre acha que, será que o que vai acontecer com essa criatura que chegar no mundo espiritual? Será amparada. Então, aí um recadinho para o Topson. Não chegamos nem na metade do livro. O que tem aí para a gente aprender, meu filho, é muita coisa. O importante é você perseverar aí no estudo conosco, nos acompanhar no estudo, para ir amadurecendo esse entendimento. Não podemos dar resposta pronta. Não tem como. Nós precisamos acompanhar, né, o mecanismo, conhecer os mecanismos, né, e é isso que a gente está fazendo aqui, conhecendo essa obra fantástica, né, falando de vida para nós, vidas em abundância, vida espiritual, né, reencarnação, todo esse mecanismo de vida. Então, querido, continue conosco. Temos muito a aprender ainda, muito. Tá bom? Então, vamos lá, né? Como a Amália costuma nos dizer, e a gente já sabe disso, que a doutrina nos ensina muito, né? Aqui, nós somos a cópia fiel do plano espiritual. Então, o Hospital de Maria de Nazaré, a gente aqui nos nossos hospitais carnais, a gente caminha da mesma forma, como a Rosângela lembrou, com alta hospitalar. Por quê? Porque a doença ficou curada. Mas a questão moral que é tratado nesse hospital, no Hospital de Maria de Nazaré, a gente permanece, às vezes, por um tempo maior, mas não se fixa como residência. Então, isso é muito importante a gente lembrar essa semelhança. No Hospital da Terra, a gente cura das nossas dores físicas. E no Hospital Espiritual, são as nossas dores morais, que muitas das vezes leva um tempo maior para que a gente possa curar e aceitar, né? Como os exemplos que vocês trouxeram. Aí a gente indo para a última pergunta, que ela vem de Piracicaba, São Paulo, é do Saulo Matias, que ele pergunta o seguinte, é uma pergunta parecida já com um pouco com o que a gente fez, mas... Você já respondeu até, vamos lá. Que eu acabei respondendo, desculpa, gente, que ele fala assim, o Hospital Maria de Nazaré funciona igual a casa transitória, Fabiano de Cristo, que se movimenta para atender em diversos ficando fixa em local já estabelecido? Ela é fixa, ela não é transitória, não. E ela atende aos países de língua portuguesa. Então, no Brasil, Portugal e países da África, né, que usam a língua portuguesa. São países de língua portuguesa. Então, ela é fixa mesmo, tá? Mais alguma contribuição? Não, só podemos, então... Agora, o Hospital da Terra, ele é uma cópia bem perfeita ainda, de acordo com o nosso nível de imperfeição, do que é um verdadeiro hospital, né, no plano espiritual, que abrange, que é a vida moral, principalmente, né? Então, aqui na Terra, a vida moral é tratada através do tratamento da vida corporal, né? Então, mas só que ainda nós vamos alcançar na Terra o tratamento moral também, ao mesmo tempo que o corporal. Se Deus quiser, que assim seja, né, chegaremos lá. E, Amália, aí a gente percebe claramente a importância do estudo e a gente percebe o tratamento espiritual que é realizado também na casa espírita para os encarnados e os desencarnados também, né, Amália? Né, Rosângela? Porque esse tratamento espiritual que é realizado na casa espírita também faz parte dessa complementação desse tratamento do Maria de Nazaré também, não é isso? A gente até viu o atendimento vindo aqui, né, para a Terra, para um centro espírita aqui do Brasil,
E aquele espírito pode tranquilamente ser encaminhado para reencarnar por aqui, se for o caso de ajudá-lo. Não existe fronteira. A gente estudou já as colônias espirituais. As colônias espirituais, né, demonstram tudo isso para nós. Bom dia, dona Mar. Bom dia, querida. Então, vamos lá, Sueli. Olha só, Sueli, a gente está com alguns minutinhos, Sueli e meninas, né? São 7h52. Eu acho que a gente poderia... Aí eu acho que a Rô pode falar um pouquinho ali, só dar um calorzinho no nosso coração, falando o que o doutor Herman nos conversa conosco aqui em Palavras do Coração, né, Rô? A leitura é... Você fez esse slide, Rita, senão eu leio aqui. Eu vou ler, então, o trechinho do Palavras do Coração, que o doutor Herman nos diz o seguinte, sobre a leitura, ó. Diz-nos a leitura preliminar que o sentimento é um dos pontos altos da busca que o homem faz na sua trajetória evolutiva. Itinerantes do progresso, somos todos buscadores de Deus. É uma expressão que hoje a Amália até usou, e o que ele quis da leitura preliminar é porque a gente leu o Evangelho antes de fazer o estudo, também na reunião pública se faz isso. Então, ele está... normalmente essas lições foram feitas no final da reunião pública, essas psicofonias, e ele está nos falando. O sentimento é um dos pontos altos da busca que o homem faz na sua trajetória evolutiva. Itinerantes do progresso, somos todos buscadores de Deus. Isso é fato para todos, os que acreditam em Deus, os que não acreditam, os que já se perceberam filhos de Deus, os que nunca se perceberam, porque é progresso, é lei, não tem jeito, é lei. Impulsiona o nosso progresso. Não tem jeito. É o impulsionador do nosso progresso, é Deus. A ideia de Deus, a segurança de Deus na nossa cabeça. Mesmo que eu não cuide nada disso, que eu não cuide de mim, eu vou progredir, porque eu vou mesmo, é lei de progresso, e eu vou. E quem nos ajuda com isso é Deus. E nosso querido Mestre Jesus, que é o responsável pela humanidade da Terra, né? Terrena. Terráquea, que somos nós. Então, a gente caminhar na certeza de que realmente a gente não caminha só, né, gente? Não tem como, né? Então, como eu digo sempre, Jesus não falou nada ao vento. Cada ponto, cada vírgula que ele falou é uma realidade, é uma necessidade. Então, quando ele afirmou buscar primeiro o reino de Deus, é o que a gente tem que entender. Toda a vida. Nós precisamos sempre lembrar disso. Por isso que nós somos buscadores de Deus. Como os espíritos definem. Nós precisamos disso para viver. Verdade. A gente não sabe interpretar como que a gente sente isso, mas é a realidade. A busca de Deus permanente em nossa vida. E essa busca é E não é viver rezando o tempo todo, não. É viver a vida com responsabilidade, cumprir seu dever, naturalmente. Quando você faz isso, você está com Deus no coração, né? Então, acho que é a doutora Erma que tem um momento que fala assim, a gente tem que aprender a viver em estado de prece. Estado de prece é você ser cumpridor dos seus deveres físicos e morais. Perfeito, né? E esse é um processo que é do nosso caminho evolutivo mesmo, né? Porque no Evangelho a gente vê ali a lei de amor, é exatamente falando sobre isso, né? Que a gente vai buscar o quê? O sentimento. Aí o sentimento que realça no seu ser, você já está mais próximo de Deus. Essa que é a busca, que é o caminho do processo evolutivo. No começo a gente só tem realmente... O princípio inteligente vai passar pelo instinto. Então ele tem instinto, ele não está ainda buscando Deus. Mas depois, mais à frente, sim, ele vai ter esse sentimento. O sentimento, quando a gente fala sentimento, esse estado de prece. Que você já olha o próximo com carinho, já olha com amor, com caridade, com fraternidade, aí já mobiliza outro sentimento. Aí é o processo que a gente já entende Deus. Então, ele fala assim, na sua origem, Lázaro nos diz, na sua origem o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais
instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Aí a gente entende o que é esse amor pelo próximo, por Deus acima de tudo, e o próximo com a nós mesmos. Esse aqui é o caminho para a gente entender a Deus, e é um processo que a gente tem que buscar, como buscadores que somos, onde fala o Dr. Herman. Nós temos que buscar, que cabe a nós, não adianta a gente ficar o tempo todo, a várias encarnações, repetindo as nossas falhas, quando a gente já entendeu, dá um passo à frente. Esse que é a proposta que Jesus vem nos fazer. E aí vamos trazer a contribuição para a gente fechar aqui, que a nossa Cássia, em cima da fala da Amália, ela nos lembra que o estado de prece é estar em sintonia do bem, cumprindo nossos deveres perante Deus e os homens, trazendo aí um complemento em cima da fala da Amália. E a gente já começa nossas despedidas, né? E convidando vocês, como a gente deu algumas palhinhas aqui durante o estudo, para todas as segundas-feiras, como lembrou a Sueli, às 12 horas nós estamos lá na TV CELD, estudando gênio céltico com Leon Denis. Aí a gente costuma brincar dizendo, vamos almoçar com o Leon Denis às segundas-feiras. E a Web Estação da Luz está fazendo a transmissão ao vivo conosco. E às terças-feiras, também na TV CELD, às 19 horas, nós estamos com o André Luiz. Estamos iniciando os estudos das obras de André Luiz. E iniciamos pelo seu primeiro livro, Nosso Lar. E nós estamos fazendo um estudo aprofundado e aguardamos vocês também todas as terças-feiras, às 19 horas, das 19 às 20 horas. E a Web Estação da Luz também está conosco nessa transmissão. Sueli, Amália, Rosângela, devolvendo a palavra para vocês fecharem o estudo. E na semana que vem a gente já começa a fazer a chamadinha para o nosso encontro de Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, mas eu vou guardar essa surpresa para a próxima semana. Sueli, de minha parte, eu só quero agradecer a presença de todos, a colaboração de todos, e dizer que é um prazer imenso estar fazendo esse estudo, é uma alegria para o espírito, porque quanto mais a gente entender, principalmente sobre Deus, é porque a gente está realmente disposto a acertar. Então, vamos em frente, que Deus nos abençoe, nos encha de força, de alegria, de paz. Muito obrigado, muita gratidão por esse momento especial, onde a gente já começa a nossa manhã com Deus no coração. Isso é um momento muito especial e que a gente tem muita gratidão por essa oportunidade da gente estar juntos e edificando o nosso caminho, né? E a gente aproveite essa oportunidade e renove sempre essa ideia. Agora, quem... Pode dar prece? Prece. Ou a Rita vai fazer? Suas despedidas. Eu ia passar para a Rosângela, se vocês não se importarem. Só faltam suas despedidas, Amália. Tá bom. Sempre gratidão, né? Sempre gratidão por essa oportunidade e convido sempre a todos que permaneçam conosco para dar importância a esse momento em que nós nos colocamos em condições da espiritualidade nos fortalecer cada vez mais. Um abraço para todos. E a nossa prece não pode começar de outra forma que não seja agradecimento. Você já se despediu, né, Rita? Já me despediu. Eu ia passar a palavra para você fazer a prece para a gente, por favor. Então, tá bom. Então, vamos mentalizando a figura de Jesus, de Maria, desses espíritos amorosos que nos acompanham, do nosso querido Leon Denis, de Dona Ivone, de Camilo Castelo Branco, desse grupo de espíritos que tanto se esforçou para que hoje nós pudéssemos estar aqui estudando sobre a vida, sobre o progresso, sobre o amor, sobre Deus. Com muita gratidão também aos nossos benfeitores que nos acompanham de perto, que nos inspiram, nos fortalecem, nos enchem de entusiasmo, não permitindo que nós afrouxemos o nosso sentimento, que nós desistamos. Com muita gratidão pela vida, nós te pedimos, Jesus, Mestre, Deus nosso Pai, todos os amigos espirituais aqui citados,
pedimos permissão para, de nossa parte, encerrarmos o nosso estudo, agradecendo também à Web Rádio, que nos ajuda, nos trazendo essa oportunidade de estarmos aqui já pela manhã, conversando sobre Deus, conversando sobre Jesus, fortalecendo nossas almas. Graças a Deus, que Deus nos ampare, que possamos, então, dar continuidade na nossa semana com muita paz, muita força, força essa, alimentada pela nossa fé raciocinada. Graças a Deus, muita paz a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.